Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui numa feira, sabe, feira de comida e fruta de domingo, que tem aqui na minha cidade. Eu tava andando e acabei percebendo uma situação na instalação elétrica aqui terrível. Vou lá mostrar pra você ver o ponto de tomadas que alimentam essas barracas aqui, né? E, nossa, é uma situação lastimável. Eu vou depois na edição colocar quantas normas tá infringindo uma instalação desse tipo. Vamos lá, vou chegar no local que tá lá, tá bem? Bastante sol aqui hoje. Mais barata e eu quero mais dele. Mas nós não é preço, caralho. Aqui, ó. Essa é a situação. Isso aqui é um poste, tá vendo? Tem vários desses postes espalhados, tem iluminação e tem um ponto que desce aqui a alimentação para as tomadas, né? Para o pessoal alimentar aqui as barracas, certo? Só que olha isso, veja bem, é tudo exposto, disjuntor exposto à água, à chuva, ao tempo. Só que não é um painel elétrico, não tem vedação, tá vendo? Aqui é aberto aqui, então olha o estado de disjuntor enferrujado, tudo sujo, olha as tomadas abertas por cima, né? Então é uma situação aí lastimável, tem muitos erros aqui, depois eu vou passar a listinha de quantos erros, segundo a norma NBR 5410, esses aqui tem. Tem outros pontos ainda piores, vamos ver? Aqui é outro ponto, outro poste, né? Esse aqui tem duas descidas, uma tá assim, tá vendo? Mesma coisa que a outra. A descida aberta, aí tudo aberto, e aqui ainda tá faltando uma tomada, foi feita uma emenda ali, tá aqui com um adaptador, umas emendas tudo mal feitas, e esse outro lado aqui, é isso que eu falei, tá vendo? Ele é fechado, né? Ele desce ali, só que não é vedado, né? Então entra água do mesmo jeito, né? Então não adianta. Aqui outro exemplo, esse aqui dá pra analisar mais com calma aqui. Ó, são dois disjuntores de 32. Aí os cabos, na entrada aqui tá parecendo ser um cabo ou 4 milímetros ou 6, eu não sei. Só que daí a saída já tá de um lado já tá um de 2,5, aí o outro já tá, provavelmente é de 4. E daí, eu entendo aqui que estão sendo alimentadas 3 tomadas cada, né, eu imagino, né? Ou provavelmente são tomadas 220 e algumas 110, não sei, não tem identificação nenhuma, né? Já é um ponto. Agora aqui com mais calma, eu peguei alguns pontos da NBR 5410, né, pra gente explicar melhor. Então, como todos devem saber, aí a NBR 5410 de 2004 é o normativo de instalações elétricas de baixa tensão. Então aqui o primeiro ponto que dá para perceber nela, né, você olha assim o painel, aquele do último pedaço do vídeo, né, sim, ele pode ficar aberto dessa maneira, o painel em campo. Então, o primeiro item que eu achei na NBR 5410 é o item 6.5.4, conjunto de proteção, manobra e comando. Nele é descrito que todo conjunto elétrico, né, deve ter a proteção adequada para a influência que ele possa receber, influência externa que ele possa receber. Nesse caso, qual influência eu estou falando? Né? Eu estou falando de influência da chuva, principalmente, de água. Né? Então, lá no item 4.2.6 eu tenho as classificações das influências externas. E um dos itens lá dentro é justamente a presença de água, que fala da possibilidade de chuva, gotejamento, ou chuva em qualquer direção. Né? Então, logo de cara a gente percebe que esse painel não tem condição nenhuma de ficar na chuva. Primeiro que em cima dele ele já não é vedado, e mesmo com ele fechado, a água pode penetrar por cima dele, né? Então já furou aí. Outro ponto que eu encontrei também, relativo a essa questão se ele pode ficar aberto desse jeito ou não, é no item de uso de barreiras e invólucros, né? Basicamente nesse item é discutido a questão de todos conjuntos elétricos, eles têm que ter barreiras ou invólucros, né, que impeçam qualquer tipo de contato acidental com partes vivas, né, barramentos, cabos, parafusos, né, terminais energizados, por parte de pessoas e animais, tá? Então seria o contato acidental. Também fala da classificação mínima de IPXXB, né, no final, ou qualquer IP2X.
Mas o que ele quer dizer com barreira invólucra é o seguinte, se ele tiver uma tampa não facilmente removível, já poderia ser considerado uma barreira. Uma subestação elétrica, ela é tudo cabo energizado, cabo sem isolação, sem nada, mas você tem uma cerca ali que delimita a subestação para pessoas leigas que possam chegar perto. Então você evita o contato acidental. Só se o cara quiser pular lá dentro e ir lá agarrar o transformador que ele quer, mas acidentalmente ele não consegue fazer isso, entenderam? Outro questionamento que surge também nessa questão é o seguinte: vocês perceberam que tem um neutro ali em azul, uma fase em preto e outra fase em branco, né? Isso quer dizer o quê? A parte do circuito é 220 e outra parte é 127? Ou será que são dois circuitos de 127, entendeu? Entendeu a dúvida que fica? Se você nunca conheceu esse circuito, você chega e olha isso, você vai saber o que quer dizer, o que é esse circuito? Não vai, né? Então, no item 6.5.3 da 5410, fala sobre tomadas de corrente e extensões. E lá ele fala assim, basicamente, se tiver algum risco de você fazer uma conexão errada entre plugs e conexões que não deveriam ser compatíveis, ou principalmente se houver tensões diferentes, você tem que ter uma identificação clara sobre as tensões, nem que seja pelo menos da maior tensão. Vamos dizer assim, que aqui tivesse tomada 220 e 127. Você, pelo menos na 220, você tinha que colocar a etiquetinha lá falando que aquelas são 220, entendeu? E essas marcações não podem ser facilmente removíveis, tá? Não adianta colar uma fita crepe e escrever lá em cima, entendeu? Você tem que ter uma plaquinha, algo bem colado, aquelas fitas dupla face da 3M bem rígida, né? Ou seja, só se você realmente quiser intencionalmente tirar aquela marcação, você vai conseguir, não que o tempo vai deteriorar a marcação. Dentro dessa questão ainda de dois circuitos, tem um outro ponto da norma que também fala, o item 6.5.4, que é o conjunto de proteção, manobra e comando. E lá fala que todos os conjuntos elétricos de circuitos devem possuir clara identificação e facilmente reconhecido, legível e permanente, sendo relacionado aos esquemas e demais documentos relacionados. Ou seja, se tiver um esquema elétrico, você tem que falar esse disjuntor é o Q1, é o Q2, é o Q3, sabe? Tudo bem que dentro de uma casa o pessoal acaba ignorando bastante. Na indústria é bem comum, né, o esquema elétrico completo do painel com todas as identificações de disjuntores e tomadas. Mas pelo menos identificar as tomadas, as tensões de tomadas, pelo menos isso, e da onde vem a alimentação desses disjuntores, né? Seria pelo menos isso interessante. E também no item 6.3, que é o dispositivo de proteção, seccionamento e comando, tem uma questão interessante. Se alguma dessas tomadas for 220, imagina que ali tem dois disjuntores monopolar e o cara pegou as duas fases para fazer alguma tomada 220 ali. Tá errado, porque segundo esse item, em circuitos multipolares, ou seja, bifásico, trifásico ou algo desse tipo, ou seja, circuitos com mais de uma fase viva, né? Os dispositivos de proteção devem acionar todos os polos móveis simultaneamente, basicamente serem mecanicamente ligados, ou seja, se tivesse alguma coisa 220 nesse painel, tem que ter um disjuntor bipolar. Você não pode usar dois monopolares, um para cada fase, entendeu? Então é outro ponto aqui que pode ser que esteja fora aqui desse item normativo. Passando para o próximo questionamento aqui, cadê o aterramento disso? A tomada é 3 pinos, certo? Mas o pino do meio tem que ser o terra, ou seja, eu não estou vendo nenhum terra aqui. É que aqui a imagem não termina, mas se você for lá ver no vídeo, você vê que não tem nada ali para baixo. Tudo bem, pode ser que seja um TNC, até pode, é ruim, pode ser. Mas se for TNS, com certeza já está fora, né? Então no item 5.1.2.2.3, nossa, tá ficando grande as descrições, ele fala sobre a equipotencialização, né? Então todo circuito tem que dispor do condutor de proteção e todas as massas metálicas têm que ser ligadas aos condutores de proteção. Ou seja, mesmo que tiver um terra escondido em algum lugar aqui, essa carcaça desse painel metálica e a carcaça das tomadas metálicas tem que estar ligada à terra, entendeu? E aqui não tá, porque pode ocorrer acidentalmente o desprendimento de algum cabo lá dentro e encostar na caixinha, entendeu? Vamos dizer, no suporte ou no painel. Então por isso que o painel é aterrado, entendeu? Porque todas as massas metálicas têm que ser aterradas. E passando agora para os cabos, né? Ali ele tem um cabo neutro de 4 mm, né? E as duas fases que chegam são 4 mm, e daí saindo do disjuntor, um é de 4 mm, outro é de 2,5. Será que esses cabos disjuntores, né? Cabos e disjuntores estão adequadamente
dimensionados, entendeu o que eu quis dizer? Então vamos fazer a conta para o cabo de 4mm primeiro, tá? Lá na 5410, na parte de dimensionamento de condutor, eu tenho algumas descrições. Por exemplo, IZ. IZ é o que ele chama de corrente de capacidade do condutor na forma de instalação prevista. Então, vamos supor o seguinte, é um cabo de 4mm de PVC. Se eu olhar lá na tabela pelo método B1, 3 condutores carregados, 30 graus e um circuito, eu vou ter que todo o fator de correção aqui vai ser 1, e minha corrente é 28 A, minha corrente de capacidade do cabo, tá? Então é o meu IZ. Eu tenho o meu IN, que é a minha corrente nominal do disjuntor, que é 32 A, que a gente estava vendo. Eu tenho o meu IB, que seria a corrente da carga, então a carga esperada para aquele circuito. Não dá para saber o que foi imaginado. Eu vou supor aqui que são 3 tomadas por circuito, vamos imaginar isso, né? Então, inclusive na foto tá até faltando uma, mas alguns postes têm 6 tomadas, né? Vamos supor que foi colocado 1000 VA por tomada. Então 3 tomadas de 1000 VA dividido por 127, vamos supor aqui, eu nem sei se é 127 ou 220, mas vamos supor esse caso, eu teria aqui uma corrente de circuito de 23,6 A, né? E por fim ele tem o I2, que é a corrente convencional de atuação do dispositivo. A corrente convencional de atuação do dispositivo, no caso de disjuntores, eles podem ser 1,3 ou 1,35 vezes a nominal do disjuntor, tá? Depende do modelo do disjuntor. Eu vou considerar aqui 1,35, tá? Então, meu I2 é 1,35 vezes meu IN, então é 1,35 vezes 32 dá 43,2 A. Aí, lá na NBR 5410 eu tenho algumas condições que têm que ser atendidas para me dizer se o cabo e o disjuntor está correto ou não. Então a primeira condição é que meu IB ele tem que ser menor ou igual ao meu IN, e meu IN tem que ser menor ou igual ao meu IZ. E também meu I2 tem que ser menor ou igual a 1,45 vezes Z, né? Então, vamos lá. Será que atende essa primeira? IB, que é a minha corrente de circuito, ela é menor que a corrente do disjuntor? É, menor que 32, beleza. Só que a minha corrente do cabo, que é o meu IZ, ela tem que ser maior ou igual à minha corrente do disjuntor, de 32 A, entendeu? Ou seja, tá errado, essa primeira condição já tá falando pra gente que tá errado esse cabo não pode ser usado. E a outra condição, eu tenho meu I2, que é a corrente convencional de atuação, ela tem que ser menor ou igual a 1,45 vezes a minha capacidade do cabo. Ou seja, 1,45 vezes 28 vai dar 40,6. Ou seja, meu I2, a minha corrente convencional de atuação do dispositivo, ela está maior do que a capacidade do meu cabo, vezes 1,45. Ou seja, também está errado, ou seja, esse cabo está errado. A escolha desse cabo, esse disjuntor está errado. Ou eu teria que passar o cabo para 6mm, por exemplo, ou abaixar o disjuntor para 25 A, alguma coisa do tipo. Para o cabo de 2,5, é basicamente a mesma coisa. Eu tenho meu IZ, que para cabo de 2,5, com método B1, 3 condutores carregados, 35 graus e um circuito, é 21 A. Meu IN é também disjuntor de 32, minha corrente de circuito eu vou considerar que é a mesma aqui, 23,6 A. Corrente convencional de atuação do dispositivo é a mesma, né, porque é 1,35 vezes a nominal do disjuntor. E das condições que eu tenho aqui, eu vou ter que a corrente do circuito, 23,6, ela é menor que a nominal do disjuntor, beleza, só que o meu cabo, ele tem 21 A só, ou seja, a minha corrente do dispositivo ela é maior do que a minha capacidade de condução de corrente no cabo, ou seja, está errado. E realizando a segunda condição aqui, que é 1,45 vezes Z, também vai dar 30,5. E eu tinha que ter um valor que seria maior do que 43,2 para satisfazer as condições. Ou seja, está errado e esse cabo também está errado. E existem outros pontos que eu não vou comentar, senão vai ficar muito longo, mas tem outros pontos aí relativos a NR10 também, e a própria NBR 5410, né? Só de você olhar para esse estado dessas extensões que estão sendo usadas, você vai dizer que está tudo bem nisso daqui? Não tá, né? Então, fica para um próximo vídeo aí para a gente discutir mais pontos. Por hoje é isso daí. Agora eu quero que você comente aí embaixo. O que mais que você falaria que está errado nesse circuito? Comenta aí, vamos ver se a gente descobre mais pontos que estaria errado no circuito que eu não comentei nesse vídeo, beleza? Conto com a ajuda de vocês, comentem aí embaixo. E não se esqueça, claro, de se inscrever, gente, é muito fácil, só clicar no botão vermelho aqui embaixo, inscreva-se,
aí você clica no sininho para ativar a notificação, né? E quanto mais gente se inscrever, mais gente comentar, curtir o vídeo, o canal vai crescendo aí, vocês vão ajudando eu aí a divulgar mais informações, fazer uns vídeos mais legais, né? E a gente vai trocando bastante ideia aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado e até a próxima.